Fala pessoal, aqui com você de novo, o professor Marquinhos, e a gente vai para mais uma aulinha aqui. Hoje a gente vai dar continuidade lá àquela parte que a gente começou na nossa última aula, que foi ao vivo, né, de núcleo, e ciclo celular e cromossomos. A gente vai continuar nessa parte que a gente chama de citogenética, né? A gente vai hoje trabalhar, ainda relacionada a cromossomos, mas a gente vai trabalhar agora a parte de divisão celular, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso arquivo para vocês terem, tá? Isso aí para ir acompanhando, tá bom? Então vamos lá. Só para relembrar, a gente já conversou isso em sala de aula algumas vezes, né? O nosso material tem uma adaptação, né? Porque o material do SAS, para quem fez nono ano usando esse material, ele já tinha dado a bioquímica lá anteriormente, e então ela estava programada só para uma revisão, mas como a maioria dos nossos colegas aí da sala, né, não usaram o material do SAS no nono ano, então a gente teve que fazer uma adaptação, isso é normal, já é programado, a gente sempre fica atrasado com a apostila, mas não com o conteúdo, a programação do conteúdo está tranquila lá até o final do ano, mesmo com pandemia e tudo, a gente está conseguindo disponibilizar as aulas para vocês, estamos indo num ritmo legal aí. Então a gente está ainda no volume 1, vamos terminá-lo na semana que vem, né? Agora não tem desculpa para ficar reclamando, que é pesado, tá, não precisa carregar, tá em casa, né? Mas então a gente ainda está no volume 1, capítulo 4, que é o último capítulo do volume 1, tá bom? Então vamos lá, só relembrando, isso aqui a gente viu na aula passada, né? Que a célula tem um ciclo celular, que a gente pode dividir em dois grandes eventos, né? O momento que a célula está fazendo a função dela, e aí ela está se preparando também para se dividir, que é a intérfase, que está aqui, ó, a setinha roxa, né? E a divisão, que é o que a gente vai ver hoje aqui, que está aqui nesse cinza, tá? Então lembra que a intérfase é G1, S, G2, a gente já falou dos acontecimentos de cada etapa e tal, e aí a divisão aqui, ó, prófase, metáfase, né? Na verdade ele está falando aqui em 5 etapas, tá? Prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase. Citocinese é um evento da telófase, tá? A telófase é uma fase da mitose. Citocinese é um evento, um acontecimento da telófase, a gente vai falar depois. Aqui ele está botando 5 fases, porque ele tem, né, tem autores que fazem isso, botam uma fase entre a prófase e a metáfase, que é a prometáfase. Mas a gente vai trabalhar só prófase e metáfase direto. Vocês já vão entender isso, fiquem tranquilos. Tá bom? Então, a gente viu isso aqui só para relembrar também a aula passada, né? O que são cromossomos homólogos? São dois cromossomos que fazem parte do mesmo par. Lembra que a gente tem os cromossomos aos pares, né? Ah, tem dois do par 1, veio do pai ou da mãe. Tem dois do par 2, veio do pai ou da mãe. Esse slide a gente já trabalhou lá na aula passada. Eu botei aqui só para a gente relembrar esse conceito que é importante para a nossa aula de hoje, tá? Então, ó, cromossomos homólogos são os dois que fazem parte do mesmo par cromossômico. Tem dois do par 1. Lembra que a gente tem 23 pares? Dois do par 1, vem do pai e da mãe. Dois do par 2, vem do pai e da mãe. Eles são homólogos, né? Eles têm o mesmo tamanho, possuem os mesmos genes para as mesmas características. Ah, Marquinhos, os mesmos genes? Sim, pode ser que assim, ó, vocês vão ver lá no segundo ano, né? Que aqui pode ser um azão e aqui o azinho, mas é o gene A para a cor do olho. Então, eles determinam a mesma característica. Marquinhos, mas não pode ser olho claro e olho escuro? Exato. Característica, cor do olho. Fenótipo, que é o conceito que vocês vão aprender lá no ano que vem. Fenótipo, olho claro, olho escuro. A característica, cor do olho. Então, o gene A vai determinar a cor do olho. Se aqui, nessa posição, no cromossomo do par 1 que veio da mãe, está o gene que determina a cor do olho. No cromossomo do par 1 que veio do pai, exatamente na mesma posição que está o gene que determina a cor do olho. Então, os dois cromossomos são homólogos, do mesmo par. Lembra que a gente recebe dois conjuntos cromossômicos, que a gente chama de N. Vem um N da mãe, com um cromossomo do par 1, um do par 2, um do par 3 até o par 23, a mesma coisa do pai. Então vem um conjunto cromossômico, um N da mãe, um conjunto cromossômico, um N do pai, e nós somos 2N. Uma célula, quando ela tem só um conjunto cromossômico, e a gente vai ver isso na nossa próxima aula, ela é uma célula haploide. Aí ela tem só um cromossomo de cada tipo, tem só um conjunto cromossômico. As nossas células, de forma geral, né, com exceções que a gente vai ver lá na próxima aula, as nossas células, de forma geral, elas têm, né, dois conjuntos cromossômicos. Vem um do pai e um da mãe. Aí, para cada conjunto cromossômico, tem um cromossomo do par 1, um do par 2, um do par 3, e por isso eles são aos pares. Cromossomos homólogos são os dois que fazem parte do mesmo par. Ok? Então, vamos lá. Aí, aqui, ó, uma célula haploide tem um cromossomo do tipo 1, um do tipo 2, um do tipo 3, um do tipo 4.
Aqui, ó, uma diploide, 2 do tipo 1 veio do pai e da mãe, 2 do tipo 2, um do pai e da mãe, 2 do tipo 3, 2 do tipo 4. Tá bom? Só para lembrar conceitos que a gente viu na aula passada. Então, vamos lá, interfase você já conhece? G1, S, G2 e nosso objeto de estudo hoje aqui da aula é a mitose. Né? Lembra? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Alguns autores vão colocar uma fase aqui no meio entre a prófase e a metáfase, que eles chamam de prometáfase, mas não é necessário a gente falar aqui, porque nada mais do que uma transição entre um evento e outro. Vocês vão entender isso agora, quando a gente trabalhar as etapas. Tá? Então, a mitose é a divisão celular. Lembra que a célula está fazendo duas coisas na vida dela. Ou ela está fazendo a função, ou ela está se dividindo. Ela não consegue fazer as duas coisas simultaneamente. Ela está fazendo uma ou está fazendo outra. Tá? Então, não esquece disso. Vamos lá. Galera, a divisão celular, tá? A gente tem dois tipos básicos de divisão celular, a mitose e a meiose. Nossa aula de hoje é mitose. Nossa aula de quinta-feira vai ser meiose, ok? Então, antes de qualquer divisão, a gente tem a intérfase, onde a célula duplica seus componentes, principalmente ocorre a duplicação do DNA lá na fase S da intérfase. Tá? Então, elas têm que dobrar de tamanho para poder dividir em duas. Ok? Então, existem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Nossa aula de hoje é sobre mitose. Então, vamos lá. A mitose é um processo de divisão celular que é equacional. Por que ele é equacional, cara? Ele não muda o número de cromossomos da célula. Se você começa o processo com uma célula com um cromossomo, esta célula aqui, ela vai duplicar esse cromossomo, tá vendo? Olha, detalhe importante, cara. Agora presta atenção aí, né? Acorda, né? Toma o seu cafezinho aí, está prestando atenção aqui, ó, né? Vamos lá. Deixa eu só mostrar uma coisinha aqui para vocês, tá? Eu quero só porque a figura aqui, ó, ficou tampadinha. Deixa o professor arrumar aqui, ó. Beleza. Tá? Pronto. Olha só. Agora melhorou. Galera, o seguinte, importantíssimo, tá? Agora deu para acordar aí, né? Ó, não interessa pra gente se o cromossomo está com uma cromátide só ou com duas. Tá vendo? Ó? Aqui eu tenho um cromossomo com uma cromátide. Lembra que cada cromátide é uma molécula de DNA, aula passada. E aqui a gente tem um cromossomo com duas cromátides, né? Um aqui e um aqui. Cada um dos dois ladinhos do X. Né? Olha só. Isso aqui é um cromossomo com uma quantidade X de DNA. Isso aqui é um cromossomo com uma quantidade 2x de DNA, mas é um cromossomo só. Este negócio aqui só vai virar dois cromossomos quando ao final da divisão a gente tiver uma separação aqui, aí uma cromátide vai separar da outra, aí vai virar um cromossomo aqui e um cromossomo aqui. Moral da história aqui, ó. Não interessa, presta atenção, não interessa se o cromossomo está com uma cromátide ou se ele está com duas cromátides. Ele é um cromossomo só. Essa parada só vai virar dois cromossomos quando houver a separação. Enquanto as cromátides estiverem juntas, ele é um cromossomo só. Isso é importante para a gente entender esse conteúdo aqui, tá bom? Então vamos lá. A mitose é um processo de divisão celular em que uma célula dá origem a duas células filhas com a quantidade de DNA e características genéticas iguais à célula-mãe. Ou seja, gente, é uma clonagem de células, a gente pode chamar assim. É uma célula fazer duas cópias de si mesma. Então, ela está aqui, ela dobra de tamanho. Aqui só está um desenho esquemático só mostrando a duplicação do DNA. Mas, na verdade, a célula inteira dobra de tamanho, duplica tudo e divide em duas iguais à primeira. A gente vai dizer, então, que tem uma célula-mãe que vai dar origem a duas células filhas. Então, ela vai fazer a intérfase. É na intérfase que tem duplicação do DNA, né? Cresce de tamanho, duplica o DNA e divide em duas. Essas duas vão ser idênticas a essa primeira aqui, tá? É uma divisão equacional. Se eu começo o processo com um cromossomo dentro de cada célula, dentro de cada núcleo de cada célula, eu vou terminar o processo com um cromossomo dentro de cada núcleo de cada célula. Se eu começar o processo com uma célula aqui, como é uma célula nossa, que tem 46 cromossomos, eu vou terminar o processo com duas células com 46 cromossomos. Então, é equacional, mantém o número de cromossomos. Ok? Vamos lá. Fases da mitose.
Lembra? Ó, aqui em azul é a intérfase, tá? Aqui, ó, intérfase, aí vai ter G1, S, G2, essa ordem cronológica, né? Aí vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase. As 4 etapas da, né, mitose na sequência cronológica. Primeiro prófase, depois metáfase, anáfase e telófase. Né? Não esquece o seguinte, que alguns autores podem falar de uma quinta etapa que chama prometáfase, que fica entre a prófase e a metáfase. Tá? Então, vamos lá. Primeira etapa é a prófase. Vamos entender o que acontece nessa etapa que é a prófase. Olha só, a gente tem aqui ó, uma célula com 4 cromossomos esquematizados. São 2 cromossomos em vermelho e 2 cromossomos em azul. Ela é uma célula diploide, tá? Então, eu já estou indicando para vocês que é uma célula 2N. São 2 conjuntos cromossômicos, beleza? Um verde e outro em azul, né? O verde tem um cromossomo 1 e um cromossomo 2, um verde e outro vermelho, perdão. O verde tem um cromossomo 1 e um cromossomo 2, o vermelho tem um cromossomo 1 e um cromossomo 2. Tá? Aqui a gente tem a célula antes de sofrer a mitose. Ela ainda não começou a mitose, não começou a prófase, né? Está começando aqui. Então perceba o seguinte, lembra que a gente falou na aula passada da diferença entre cromatina e cromossomo? Que quimicamente cromatina e cromossomo são a mesma coisa, DNA ali, enrolado em proteínas e tal, né? Mas que a maneira como esse DNA está exposto é diferente, tá? O que vai acontecer? Aqui, né, na prófase eu tenho a cromatina, que são todas as moléculas de DNA bagunçadas aqui e tal, se condensando, cada molécula de DNA vai se condensar para formar o cromossomo visível. Lembra que a gente só consegue ver quando ele está bem enroladinho? E isso só acontece na divisão. Então, agora, na primeira etapa da divisão, vai começar essa condensação, né, do DNA, da cromatina condensando em cromossomo. Aí vocês podem buscar lá a aula passada que a gente viu lá, tem uma figura que mostra que o cromossomo é a molécula de DNA lá bem condensada. Tá? Então começa a condensação do cromossomo. Ele vai estar mais condensado na próxima fase, mas ele já começa a condensar aqui, já começa a cromatina virar cromossomo aqui. Tá? Começa a formação do fuso mitótico. O que é o fuso mitótico, cara? É um conjunto de proteínas que são fabricadas pelo citoesqueleto e que são organizadas por essas organelas aqui que vocês já aprenderam, chamadas de centríolos. Então, quem fabrica, tudo isso vocês já viram. Quem fabrica as proteínas do fuso mitótico é o citoesqueleto, o esqueletinho da célula. Quem é que organiza esse fuso mitótico aqui? Quem é que vai organizar para onde ele tem que ir, onde essas proteínas devem ir? São os centríolos. Lembra que a gente tem 2 centríolos por célula, tá? E aqui na prófase o que acontece? Eles costumam ficar aqui, ó, um do ladinho do outro, numa região da célula que a gente chama de centrosomo. Aí, na prófase, quando começa a divisão, tá? Eles vão migrar cada um para um polo da célula. Eu botei aqui o desenho meio deitadinho para ficar mais fácil de ver, mas é polo, né? Extremidades, tá bom? Vamos lá. Aí, olha o que acontece, galera. A carioteca desaparece e o nucleolo desaparece. Esses componentes também vão ser desfeitos, cara. Se desfazem. Carioteca e nucleolo desaparecem. Então, são os eventos da prófase. Começa a condensar DNA, cromatina em cromossomo, começa a formação do fuso mitótico, porque isso vai, tanto a condensação quanto a formação do fuso mitótico vão terminar depois, tá? Na outra etapa, desaparece a carioteca, desaparece o nucleolo. Beleza? Então, aqui, ó, cromatina, aqui os cromossomos. Bom? Vamos lá. Segunda etapa é a metáfase. Galera, na metáfase, o fuso mitótico, que a gente também pode chamar de fuso acromático, tá? Mitótico ou acromático, tanto faz, vão se ligar aos cromossomos. Na verdade, já no final da prófase, as proteínas do fuso mitótico aqui, ó, que é a proteína do fuso mitótico, vai grudar no centrômero dos cromossomos, certo? Levando esses cromossomos até o centro da célula, até o meio da célula, formando o que a gente chama aqui, ó, de placa equatorial ou placa metafásica. Então, aqui a gente vai ter, né, a migração dos cromossomos para o centro da célula. Quem é que faz quem é que leva, né, os cromossomos para o meio da célula? É o fuso mitótico. Então, no final da prófase, o fuso mitótico gruda ali no centrômero dos cromossomos e na metáfase, esses cromossomos levados pelo fuso mitótico, né, por proteínas. Esse fuso é formado por proteínas chamadas microtúbulos, tá, gente? Microtúbulos. É proteínas lá do citoesqueleto. Aí, esse fuso mitótico leva os cromossomos para o centro da célula, para o meio da célula aqui,
formando o que a gente chama de placa equatorial ou placa metafásica. Tá? Então, eles estão bem no meio da célula. Nesse momento, é onde eu tenho o maior grau de condensação dos cromossomos, né? Desse DNA ali na forma de cromossomo. Quanto mais condensado tá, mais fácil de ver no microscópio, chegar no microscópio. Então, por dois motivos. Por eles estarem no seu maior grau de condensação e por eles também, né, estarem aqui no meio da célula, fica mais fácil de visualizá-los. Essa é a melhor etapa para visualizar cromossomos. Isso é uma pergunta comum em vestibulares, lá na frente. Tá? Qual é a etapa que se usa para visualizar cromossomo? Principalmente metáfase, onde eles estão mais visíveis, mais fáceis de enxergar. Tá bom? O que seria uma prometáfase, gente? Seria exatamente a transição entre a prófase e a metáfase. Quando os cromossomos estão chegando lá no meio, mas ainda não estão no meio. Né? Então, isso seria uma prometáfase. Tá bom? A transição entre prófase e metáfase. Aí a anáfase. Né? Pró quer dizer primeiro, tá, gente? Prófase, primeira fase. Meta é meio. Né? Então, porque os cromossomos estão no meio. Ana vem de afastamento, significa afastamento. Tá? Então, anáfase é porque eu tenho o quê? Tá? Eu tenho um encurtamento das fibras do fuso. Elas foram fabricadas, começaram a ser fabricadas na prófase, terminou a fabricação na metáfase, agora elas vão começar a ser degradadas. Tem enzimas que vão começar a degradar elas, só que aí tem um problema. Né? Não é um problema, na verdade, é uma necessidade, mas acontece um negócio interessante aqui. O centrômero está ligado aqui, né, no fuso mitótico. O fuso mitótico grudou no centrômero. Só que a ligação química que acontece aqui, nessa regiãozinha que a gente chama de cinetócoro, ela é muito, muito, muito forte. Então, quando as fibras do fuso que começam a encurtar, né, não desfaz a ligação da fibra do fuso com o centrômero. Vai ficar ligada. Mas como está puxando aqui em cima, porque está degradando as proteínas em cima, está puxando embaixo, está degradando as proteínas embaixo, a gente vai partir, vai quebrar o centrômero ao meio. Né? E quando quebra o centrômero ao meio, gente, né, porque vai estar aqui, né, uma cromátide do cromossoma, outra cromátide, aqui vai estar o centrômero. Então, com essa parada aqui, a fibra do fuso, uma puxa daqui, a outra puxa do outro lado, né? Isso aqui puxa para cá, isso aqui puxa para cá. O que vai acontecer? A gente vai ter, né, a partição aqui do centrômero ao meio, separando o que a gente chama de cromátides irmãs. Lembra desse termo? As duas cromátides irmãs são as duas cromátides que formam um cromossomo quando ele está duplo. Então, separa as cromátides irmãs. É nesse momento que o cromossomo duplo vai virar dois cromossomos simples, tá vendo? Esse aqui, ó, essa coisinha estavam juntas, elas eram um cromossomo duplo. Agora elas viraram dois cromossomos simples, só quando separa. Então a gente tem aqui encurtamento das fibras do fuso, rompimento do centrômero, separação das cromátides irmãs. Quando as duas cromátides irmãs separam, elas viram dois cromossomos, elas eram um cromossomo duplo, vira dois cromossomos simples. E aí, esses cromossomos simples vão migrar para os polos da célula. Tá? Ó, vamos relembrar aqui, ó, quantos cromossomos tinha no começo do processo que eu falei? 4, né? 2 pares. Olha aqui, ó, 4, 2 pares. Ó, 1, 2, 3, 4, tá vendo? E olha aqui, 4 cromossomos em cima e 4 embaixo. Ah, Marquinhos, ficou com 8 aqui. Cara, é um sopro, é rapidinho, porque isso aqui vai separar em 2 células, esse é o intuito. Opa, não sei, né? Deixa eu arrumar aqui, ó. Né? Essa parada aqui, vai virar 2 células, né? O objetivo desse processo é formar 2 células a partir disso. Então, vai separar aqui assim, né? Opa, 2 células, vai ficar 4 em cima e 4 embaixo. Então, essa é a anáfase, beleza? Onde há a separação das cromátides irmãs e migração dos cromossomos para os polos da célula. Tá? Beleza. Vamos para a telófase, gente, que é a última etapa. Telo quer dizer final, extremidade, né? Olha só, na telófase, os cromossomos que começaram a migrar para os polos da célula na anáfase chegam aos polos da célula. Eles começaram a ir para os polos, separar lá e tal, na anáfase, né? Mas eles chegaram nos polos na telófase, beleza? As fibras do fuso vão ser degradadas, elas começaram a ser degradadas na anáfase, vão ser totalmente degradadas aqui, tá? Os cromossomos vão descondensar e vão virar cromatina novamente. Eles condensaram na prófase para organizar bonitinho e tal. Eles vão descondensar, vão virar cromatina novamente. Assim, ó, eles vão ficar assim de novo, tá vendo? Cromatina aqui, ó. Vai ficar assim, tá? Eles vão descondensar, virar cromatina. Forma-se uma nova carioteca. Essa nova carioteca
ela é formada por um pedaço do retículo rugoso, lembra lá na aula de citoplasma e organelas, né? Pedaço do retículo rugoso que vai envolver ali o material genético. Forma-se um novo nucleolo, não está aqui no desenho, mas vai formar um novo nucleolo aqui assim, ó, tá? Porque ele se desfez o nucleolo lá na prófase. Então, se fabrica um novo nucleolo, isso em cada uma das duas células formadas, tá, gente? Aí, ó, forma uma nova carioteca, novo nucleolo, fibra do fuso some totalmente também, tá? Os cromossomos chegaram aos polos da célula, né? O que vai acontecer agora? Citocinese. O que é citocinese, gente? Não é uma etapa, né? Não é uma etapa como prófase, metáfase, anáfase, beleza? A citocinese é um acontecimento da telófase, né? A citocinese é a separação da célula em duas exatamente. Isso é citocinese, tá? Então vai ter, né, separação aqui em duas células e essas duas células aqui, cada uma delas vai ser igual a essa aqui que começou o processo, tá? A célula mãe, tá bom? Então, vamos lá. Essa citocinese, ela tem uma diferençazinha quando você fala em célula animal e em célula vegetal. Tem uma diferença, tá? Olha só. Nas células animais, lembra que célula animal não tem parede celular, só tem a membrana plasmática, que é maleável lá e tal, que vocês já aprenderam. Então, na célula animal, o que vai acontecer? Na parte periférica da célula se formam proteínas. Essas proteínas vão ser ligadas umas às outras. E depois começa uma degradação, cara. Elas começam a ser degradadas. Isso vai fazer o quê? Mas elas estão ligadas à membrana. Então, à medida que elas vão degradando, né, elas fabricou as proteínas, formou uma coroa ali, né, um arco de proteínas. E à medida que elas vão degradando, elas estão mudadas da membrana, elas estão trazendo a membrana para dentro. Vai degradando, elas vão, vai consumindo essas proteínas, aí elas estão mudadas da membrana, trazendo a membrana para dentro e faz um estrangulamento. Claro que isso aconteceu por conta das proteínas que estão aqui. Só que a força física é de fora para dentro. Essa força física de fora para dentro a gente chama aqui na biologia de força física centrípeta. Então, a citocinese centrípeta, que é estrangulamento de fora para dentro. Tá? Aqui a gente está vendo num desenho, né, separando aqui em duas células, tal. Isso aqui é uma foto de microscópio de, né, uma célula animal que sofreu mitose e está dividida em duas aqui. Beleza? Então, citocinese centrípeta de fora para dentro nos animais, tá? Nas células animais. Nas células vegetais não dá para ser assim. Por quê? Porque células vegetais, ao redor, por fora, externamente membranoplasmática, elas têm uma parada chamada parede celular, que as células animais não têm, mas os vegetais têm. A parede celular dos vegetais, ela é rígida. Ela é feita de quê? De celulose, que é um polissacarídeo rígido, estrutural, né? Então, o que acontece? Eu tinha aqui uma célula vegetal, tá vendo? Aqui ela já está com o dobro de tamanho, tá, gente? Mas Marquinhos, ela consegue dobrar de tamanho? Consegue, olha só. É uma célula vegetal, né? Aqui eu vou desenhar ela quadradinho. Aí, como é que ela vai dobrar de tamanho? Ela consegue fabricar mais. Ela não consegue estrangular, cortar aqui, né? Fazer um apertão aqui, cortar no meio, não dá porque é rígido, né? Agora, ela consegue fabricar mais parede celular. Então, tá aqui uma célula vegetal. O que ela faz aqui, ó? Ela dobrou de tamanho. Aí ela quer dividir em duas. Cara, se tu tens uma parede, tu não tem como, né, uma parede rígida de concreto e tal, tu não tem como dividir, né? Pega uma sala e tu quer dividir em duas. Não tem como dividir puxando a parede, ela é rígida. É a mesma coisa aqui com a célula vegetal. Então, o que você pode fazer? Você pode criar uma nova parede. Pega uma sala, né? Por exemplo, o quartinho que eu estou gravando aqui, ele já é pequeno, então, né? Mas se eu quisesse dividir em dois, dá para botar uma divisória, uma parede aqui, né? E dividir o quarto em dois, né? Então, é mais ou menos isso que uma célula vegetal faz. Ela começa a fabricar uma parede celular de celulose aqui, ó, do meio para a periferia, ó, para cá e para cá. Aí ela forma, só que aqui a célula está, né? Numa posição, aqui está em outra. Então, ela fabricando aqui, ó, do meio para a periferia, para cá, para cá. E aí, ela vai formar uma parede aqui no meio. Essa parede que se forma aqui no meio dividiu a célula em duas, tá vendo? Ela tinha duplicado já tudo. Olha, dois núcleos aqui, as organelas, né? Tem aqui, Golgi, representado aqui, ó, Golgi, tal. Aí dividiu em duas, formando uma nova parede. Então, a força física foi de dentro para fora, não foi de fora para dentro. Dividiu em duas, tal, mas foi de dentro para fora. Aí a gente chama de centrífuga. Então, aqui nos vegetais, a citocinese é centrífuga. Nos animais, ela é centrípeta. Tá? Aí forma aqui uma paredezinha celular. Na verdade, assim, ó,
A composição aqui, dessa parede aqui do meio, ela é idêntica, quimicamente, à parede celular que está aqui. Tá? Só que ela tem um nome específico. Aqui chama só de parede celular. Né? Essa parede celular que está aqui no meio, ó, a gente costuma dar um nome específico para ela, que é lamela média. Lamela, é muito ruim escrever com o mouse, né? Lamela média. Tá? Lamela média. Certo? E essa lamela média, ela não é totalmente, o desenho aqui não está mostrando isso com muita exatidão, mas ela não é totalmente fechada, ela tem uns buraquinhos. Se tu for olhar assim, ó, tem uma comunicação, uns canaizinhos aqui, ó, canalzinho aqui, canalzinho aqui. Esse canalzinho, ele facilita a troca de substância entre as duas células, né? Porque aqui era uma célula dobro de tamanho, dividida em duas, só que como tem esses canaizinhos aqui, essa comunicação entre essas duas células, facilita a troca de substâncias. Esse buraquinho aqui na lamela média, nessa parede aqui do meio, né, entre uma célula e outra, ele tem um nome também, ele se chama plasmodesmo. São os plasmodesmos. Tá? Os plasmodesmos, então, são essa comunicação, né, plasmodesmos, deixa eu apagar aqui, essa comunicação que ocorre, tá, entre essas duas células vizinhas, por conta, né, esses espacinhos, né, que a gente tem ali na lamela média. Plasmodesmos, tá? Beleza, então. A gente viu a diferença da citocinese, que é um acontecimento, uma separação. Cito é célula, cinese quer dizer movimento, aqui no caso é separação. Né? Então, a gente vê a diferença da citocinese de células, que é um acontecimento da telófase, nas células animais e nas células vegetais. Tá? Estamos terminando aqui, gente. Olha só. Significado biológico da mitose. Para que serve esse processo? Tá? Basicamente, primeiro, crescimento. A gente é uma célula só a partir, né, da fecundação, do zigoto. Aí essa célula do zigoto, ela sofre a mitose dividida em duas. Na verdade, tem um período ali, que vocês vão ver depois na embriologia, vocês vão ver isso esse ano ainda, que a célula só divide sem crescer, não é bem uma mitose, assim, que ela vai dividindo sem crescer. Um período comecinho ali do desenvolvimento embrionário, tá? Não é exatamente a mitose que a gente está vendo aqui. Mas depois disso, cara, a gente vai, né, vai ter esse número aí, esse aumento do número de células, zigoto divide em duas, cada uma das duas divide em duas forma 4, 8, 16, 32 e tal. Vai chegar no estágio ali, que é chamado mórula, até aí não cresce. Dali para frente, cara, as células continuam se multiplicando, mas elas vão crescendo. Elas dobram o tamanho, cresce, dobra o tamanho, né? Dobra o tamanho e divide em duas, dobra o tamanho e divide em duas, assim vai. Né? Então a gente começa com uma célula e o bebê nasce em torno de 10 trilhões de células. Essa é a estimativa, né, que se faz aí. Alguns falam em mais até, mas a maioria dos cientistas acredita em 10 trilhões, tá? 12 zeros de células. E esse aumento de células de uma célula, que é, né, o zigoto lá, produto da fecundação, até 10 trilhões, é a mitose. Né? Então a mitose atua no crescimento de tecidos para formar aí, né, seres vivos, né, animais, vegetais e tal. Renovação de tecido. As nossas células não são eternas, com uma ou outra exceção. Vocês já viram isso, né? Lembra das células lábeis, estáveis e permanentes? Então, fora as células permanentes, as outras se renovam. E aí, a renovação de tecido, tem uma célula aqui morrendo. Outra célula mais jovem, dobra o tamanho, divide em duas. Essa renovação de tecidos, papel também, né? Isso acontece por mitose. Tá? Regeneração. Eu tive uma lesão. Como é que eu vou repor aquele tecido lesionado, fabricar ali, fazer uma cicatrização e tal? Né? Por mitose. Então, essas regenerações também por mitose. Né? E ainda existe a questão da reprodução assexuada. Essa parte de grupos de seres vivos, vocês veem lá com o professor Silvio na Biologia 2, né? Então, vocês já viram a diferença entre uma reprodução sexuada e assexuada. Então, as formas de reprodução assexuada, no cara se reproduz sozinho, sem precisar de um parceiro, né? Para reprodução, elas acontecem muitas vezes por mitose. Né? Você pensa, por exemplo, num protozoário lá, né? Uma ameba dividida em duas, né? Ela dobra o tamanho dividida em duas, é uma mitose. Né? Você pensa num brotamento que acontece aí em alguns seres vivos, mitose, tá certo? Então, quando a gente fala de significado biológico, são funções, né? Por que esse processo acontece? Né? Então, principalmente, crescimento, renovação de tecidos, regeneração e reprodução assexuada, né? Sem recombinação genética. Galera, esse gráfico aqui, olha como tá, né, bem grandão escrito aqui em cima. Ó.
É um gráfico que fala de quantidade de DNA por núcleo, ou seja, dentro de cada núcleo, pelo tempo. Não é número de cromossomos. É quantidade de DNA e não número de cromossomo. Aqui, né, cara, eu sempre falo isso para vocês. A gente já falou disso lá na aula de enzimas, que a gente trabalhou gráficos. Não se assustem quando uma questão tem gráfico. Pelo contrário, questão com gráfico é mais fácil de resolver do que se não tivesse o gráfico. O gráfico está ali para te ajudar. Ele é uma estratégia, um artifício visual para melhorar o entendimento de relações entre duas variáveis, né? Uma no eixo do Y e outra no eixo do X. Beleza? Então, se tem uma questão com gráfico, não é para ficar triste, é para ficar feliz, né? Levanta, dá um beijo no professor, dá um beijo no fiscal, abraça, né? Não, agora não pode mais por causa do coronavírus. Olha só, galera, quando tem, né, um gráfico, no caso aqui da mitose, ele vai falar que, né, no eixo do Y, né, quantidade de DNA por núcleo, no eixo do X, tempo. Tá? Então, sempre que você for analisar um gráfico, olha o que esse gráfico está falando para você. Né? Não é para se esperar. Olha o gráfico. Pô, aqui eixo do Y, quantidade de DNA. Eixo do X, tempo. Então, ele está falando da variação da quantidade de DNA dentro de uma célula, né, por núcleo, pelo tempo. Ok? Então, olha só. Quantidade C, quantidade 2C de DNA. G1 é intérfase, lembra? Na G1 a quantidade é C. Cara, eu sempre... O mais comum de aparecer numa questão é eles te darem o gráfico e não te indicarem as fases. Mas como é que eu vou achar qual fase é qual, Marquinhos? Fácil, cara. Qual é a etapa em que o DNA dobra de tamanho de uma quantidade C para uma quantidade 2C aqui, ó? Fase S. Então, achei a fase S. Antes da fase S é o quê? G1. Depois da fase S é o quê? G2. Mas também, ó, né, uma parte da mitose. Na prófase, os cromossomos estão duplicados ainda. Lembra? Ó, vamos ver aqui, ó. Prófase, os cromossomos estão duplicados. Metáfase, os cromossomos estão duplicados. Onde é que eles vão separar? Anáfase. Então, olha o gráfico novamente. Né? Eu achei o quê? Ó, tá duplicando o DNA aqui. Isso aqui é fase S. Antes é G1. Depois tem G2 e mitose. Prófase aqui. Metáfase aqui. Onde é que essa fase está caindo? Anáfase. Né? Aí aqui anáfase. Telófase, tudo isso é mitose, né? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Aí, beleza. O que aconteceu aqui, gente? Ó, o gráfico fala da quantidade de DNA por núcleo. Então, aqui dividiu em duas células. A quantidade de DNA de cada núcleo caiu pela metade, né? Não é que sumiu o DNA, não é isso? É porque é a quantidade de DNA por núcleo. Então, aqui era uma célula só ainda. Aqui era uma célula só. Aqui era... O que aconteceu aqui, ó? Neste ponto aqui? Dividiu em duas células. Então, a quantidade de DNA por núcleo caiu pela metade. O gráfico pode mostrar sim, ou ele pode fazer essa queda gradual assim também, tanto faz, é lá no mesmo. Então, esse é um gráfico de quantidade de DNA pelo tempo. Né? Lembra como é que eu vou interpretar esse gráfico? Eu vou olhar, onde é que está duplicando o DNA? Onde é que a quantidade de C para 2C? Podia botar aqui X para 2X, tanto faz. Pô, tá aqui, ó. Né? Fase S é onde está crescendo. Antes de S é G1, depois de S vem G2 e tem mitose. E ao final da mitose, aqui, da anáfase para telófase, a gente vai ter a queda, né? Volta a quantidade inicial de DNA. Lembra? Tá? Isso dentro de cada célula. Aqui dividiu, porque ele fala a quantidade de DNA por núcleo. Então, aqui dividiu em duas células. Aí, por isso, a quantidade de DNA dentro de cada núcleo diminuiu pela metade aqui, né? Era uma quantidade, dobrou e voltou ao normal. Bem, vamos fazer exercício, então. O ciclo celular é um processo fisiológico que acontece todos os dias na dinâmica de funcionamento do corpo humano. O tempo inteiro tem células nossas se dividindo. Seja na reparação, formação, renovação de tecidos, ou ainda na formação de gametas, a atividade celular é intensa. Esse processo são eventos do ciclo celular. Vamos lá. Condensação máxima dos cromossomos, reorganização do nucleolo, formação de novo nucleolo, no caso, né? Duplicação dos cromossomos, separação das cromátides irmãs. Os eventos acima citados correspondem respectivamente. Vamos lá. Condensação máxima dos cromossomos, maior grau de condensação, é na metáfase. Metáfase. Tá? O nucleolo se reorganiza na telófase. Então, depois divide em duas, que vai formar um novo nucleolo, nova carioteca em cada uma das duas células formadas. Telófase. A duplicação dos cromossomos acontece na intérfase, mais precisamente na fase S da intérfase. Né? E a separação das cromátides irmãs é na anáfase.
Então seria metáfase, telófase, fase esta, intérfase, anáfase. Letra C é a nossa resposta. Outra aqui, cara, uma coisa muito comum de aparecer são fotos de microscópio para você chegar, tentar interpretar, né, a fase. Pessoal, olha só, como é que a gente interpreta isso? Vamos lá. Aqui, ó, tá bem escuro, tá vendo? Tá um núcleo bem marcado, bem escuro. Gente, isso aqui é intérfase. Na intérfase não tem os cromossomos, tá tudo embolado. Então, bota um corante, eu vejo só uma mancha mais escura no meio da célula. Então, isso aqui, ó, o 3 é intérfase. 1 é quando eu tenho o início dessa condensação dos cromossomos. Então, quando eles vão condensando, já fica mais, dá para ver, não é uma coisa perfeitinha, mas dá para ver aqui, ó, né, que tá diferente desse. Aqui era uma mancha no núcleo, agora tá começando a dar para ver os cromossomos aqui. Então, 1 é prófase. E 2, gente, é anáfase, tá vendo? Porque eu tive a separação das cromátides irmãs. Beleza? Então, aqui eu tenho, né, bem visível, né, a prófase no 1, a anáfase no 2 e a intérfase, né, que não é divisão, né, no 3. Uma metáfase aqui, ó, acho que essa aqui dá pra gente considerar metáfase, ó. Tá no meio da célula, os cromossomozinhos. Mas não tem uma metáfase muito característica, né? A gente dá para perceber às vezes, mas não é nem sempre uma coisa tão clara assim. Bom, observe a imagem de um tecido vegetal vista em microscópio. Isso aqui é célula de cebola, tá, gente, que é mais fácil de ver os cromossomos assim. Algumas células estão em diferentes fases do ciclo celular. A partir da imagem, responda. Letra A. Que número indica a célula em intérfase? É o número 3. O que ocorre com o material genético na fase S do ciclo celular? Ocorre a duplicação desse material genético, na replicação do DNA. Bom? B. Que número indica a célula em anáfase? É a 2, né, gente? Síntese é um acontecimento que é marcante nessa fase da divisão celular. O número 2 indica a anáfase, onde ocorre o encurtamento das fibras do fuso. E qual é o acontecimento mais marcante? A separação das cromátides irmãs, né? Gente, valeu então, a gente terminou essa parte de divisão celular de mitose, aproximaram sobre meiose, faça o exercício de sala, né? Se tiverem tempo aí, faça os exercícios propostos lá também, e logo a gente está de volta, tá bom? Valeu, um abraço!